Na aula de hoje, nós vamos aprender a técnica de volumetria com desenho geométrico. Nós temos aqui duas figuras geométricas sobrepostas, né? Criando esse nosso volume 3D com os cantos bem definidos, né? Conforme a figura que a gente vai traçar no papel inicialmente, vai sobrepor na frente do nosso bloquinho e depois transformar em molde, construindo esse nosso efeito 3D. O primeiro passo para a nossa construção seria utilizar o nosso molde básico, cortando ele com duplo na frente, né? Obtendo toda a frente do corpo da nossa blusa. Então, deixamos o moldezinho pronto, né? Adicionando as margens de costura, com a nossa indicação do pence. Agora, ele vai ser costurado e preparado para ser acrescido às figuras geométricas que nós vamos trabalhar na sequência. Aqui eu vou passar as medidas desta nossa figura geométrica. Então, a primeira, ela é um triângulo, né? Com estas medidas 10 por 10 por 13. E as outras medidas de abas que estão aparecendo, elas são a profundidade da nossa caixinha que a gente vai encaixar no molde base de corpo para fazer o nosso exercício proposto. A outra figura geométrica é a nossa figura maior, né? Um outro triângulo, né? De 21 por 20 por 28. Essas medidas não necessariamente têm que ser exatas, como eu estou propondo aqui, mas elas têm que ter uma proporcionalidade e que elas se encaixem, né? Exatamente na proporção. Por exemplo, se eu colocar nesse meu desenho de testeira aqui da caixinha 3, no outro lado também eu tenho que ter a mesma medida, 3 centímetros. Na outra extremidade eu considero uma medida de 5 centímetros, né? Propositalmente, para ela ficar irregular. Aqui também eu considerei 5 centímetros e ela vem baixando para o final, para esta ponta do triângulo. Então, esta é a figura maior que nós precisamos trabalhar e a menor, que vai ser sobreposta à maior, para a gente criar aquele efeito 3D. Nós temos aqui a nossa figura, né, geométrica, no desenho proposto com as medidas que eu passei anteriormente, acrescidas 1 centímetro de margem, só nestas bordas, como está indicado aqui no desenho. Nestas bordas é que eu coloco 1 centímetro de margem de costura. Nas demais, fica como está aqui no desenho. Na maior também, na figura maior também, as bordas com 1 centímetro de costura, nas 3 bordas, e deixando o restante assim. Por que que eu preciso trabalhar assim? Porque esse molde que eu mostrei com a borda marcada, eu vou criar a minha figura. Então, é ele que eu vou recortar. Recorto, exatamente como está aqui, a minha figura menor. Eu vou juntar as partes, né? Nos cantinhos, criando a minha figura menor e a maior da mesma forma, né? Então, agora a gente vai pegar a fita crepe e vai fazer esta montagem das nossas duas caixinhas. Caixinha com as figuras geométricas, eu vou unir as pontinhas, né, com fita crepe. Eu vou preparar exatamente no encontro delas aqui, deixando a abinha de sobra, né, e vou fechar toda essa lateral aqui. Eu coloco o pedacinho já na medida certa, né, o cantinho tem que ficar perfeito, para que quando a gente virar e colocar em cima,
do tecido, isso fique no ângulo bem certinho. Vou preparar mais um lado. Coloco a fita bem certinha de um lado, né? Encosto o outro lado. Vou colocar ele bem parelhinho aqui e vou jogar a fitinha lá pro outro lado. Com isso, eu consigo trabalhar a fixação e que ela fique bem no ângulo. Agora, vamos para o terceiro. Nossa terceira parte. Coloco a fita, viro lá pro outro lado, né? Faltou um pedacinho aqui para preencher. Nós podemos usar uma outra fita e finalizar. Olha, aqui já ficou com uma diferença, olha. Eu não cuidei no prender ele com a mesma medida. Eu posso voltar, retirar, porque a fita crepe me permite isso, né? Volto para a construção, juntando bem as partes em ambos os lados, né? Venho para cá e viro, colocando, deixando bem parelhinho aqui, tá? Então, com isso, eu tenho a figura geométrica menor pronta, que eu vou sobrepor a primeira e maior, né? Já que já está pronta aqui. Então, eu vou colocar aleatoriamente, como eu achar que tem que ficar. Claro que eu tenho que pensar que este meu traçado de quina aqui, ele vai ter que se corresponder. A meu ponto de fuga vai ser nesse ponto aqui também da outra figura. E assim, nos outros lugares também. Eu vou agora, com eles prontos, né? Eu vou preparar o meu bloquinho de corpo, né? Costurando as pences aqui para que eu tenha o meu corpo anatômico. Daí, eu vou colocar todo esse bloquinho lá no manequim e vou achar qual o melhor ângulo de colocação dessa minha figura para que eu tenha um resultado bom. Já temos as nossas duas figuras prontas e nós vamos agora achar um local aonde a gente vai colocar ela aqui no nosso bloco e vamos fixar o nosso bloquinho, ou na nossa figura, em cima do nosso bloquinho. A princípio, eu escolhi este desenho aqui, esta colocação. Vamos ver se vai funcionar. A gente fixa lá com alfinete. O melhor mesmo é ir segurando ela de uma forma que ela não vinque o papel e não torça ele, né? Então, como a gente tem, a gente quer eliminar essa nossa pence aqui de ajuste, nós temos que procurar fazer com que esse ponto, né, de fuga da nossa figura, ela fique mais próxima possível desse ponto que a gente tem que passar com a nossa modelagem por aí. Então, se nós fôssemos relembrar a técnica de desconstrução, nós teríamos que passar por este ponto e por este ponto de elevação para poder desconstruir essa nossa modelagem. Então, eu acho que por aqui a gente tem uma boa colocação dessa figura. Eu vou fixar com a minha fita, né? Vou colocando de uma forma que eu não quebre o papel. Vou colocando vários pedacinhos, né? Mas, no mesmo momento, eu vou me direcionar para outra extremidade da minha figura e ver se eu tenho uma boa fixação, né? Eu não posso colocar todo um lado sem enxergar este alinhamento antes. Então, eu já sei que nesta
outra margem, eu posso ir colando ela nesta ponta também. Então, eu vou fixar antes as minhas 3 pontas e depois eu finalizo toda a extensão dela. Eu tenho que marcar bem, colocar bem, com bastante fita, né? Tem que ficar bem fixo para preparar os pedaços de fita e ficar mais prático. A gente pode fazer assim. Eu coloco na mesa, vou reservando aqui vários pedacinhos, né? Preparo um armazenzinho aqui, porque eu vou usar muita fita, né? Vou deixando isso tudo me esperando por aqui, tá? Daí eu vou fixar. Vamos finalizar nesse outro lado para ver se eu consigo deixar bem harmônico. Eu acho que sim. Então, a partir daqui eu sei que não vai ter problema, aqui eu já consegui organizar. E nesta outra lateral também eu vou fixar e ela vai ficar bem parelhinha, ela não entortou. Eu posso também, se a fita não ficou boa ou não ficou muito parelha, eu posso tirar. Vocês viram, ela não ofende a nossa construção, só que tem que ter cuidado de não desmontar o lado que a gente já fez, né? Vamos virar aqui, vamos olhar de novo, voltando, para não perder a construção primeira. Volto para cá e vou repor a fita que não estava muito parelha aqui. Eu vou repondo ela por aqui. Então, ó, ela tem que estar bem parelhinha. Essa eu elimino. E agora eu venho para sobreposição desta segunda figura. Eu posso escolher, né? Só que eu não posso ultrapassar os limites dessa primeira. Eu tenho que encaixar aleatoriamente, eu não tenho um lado específico, eu posso jogar ela como eu quiser, sendo que os pontos fiquem em cima do desenho, mas também que não fique muito próximo, porque eu tenho que depois traçar o meu ponto de fuga. Eu vou escolher essa posição aqui para nós fixar a segunda figura sobre a primeira. Então, nesse momento, eu tenho que ter cuidado para fixar ela de uma forma que eu não desmonte o meu desenho de baixo também. Então, aqui eu vejo que eu vou ter uma marcação correta. Então, agora a gente vai terminar de fixar e depois eu venho com a sinalização de onde eu vou passar com os pontos de... Agora, nós vamos preparar o traçado por onde a gente vai cortar esse nosso molde. Então, eu já tenho aqui todo fixado, né? Bem fixado com bastante fita, né? Eu tenho que estar com isso muito bem isolado para que não se desmonte na hora que eu precisar cortar. Então, eu preciso que cada ponto desses tenha uma zona de fuga, chegando neste ponto da figura maior de baixo, e que essa figura também tenha um ponto de fuga, ou para a cava, ou para a linha do ombro, né? Da mesma forma, esta, que venha para frente ou para lateral, e é isso que nós vamos planejar agora. Então, por exemplo, esse nosso canto aqui, ele vai ser uma linha de recorte, né? Então, eu já vou pintar um pouquinho mais aqui, e vou traçar por onde que eu quero que ele vá. Ele vai vir daqui e vai chegar no pontinho da nossa figura de baixo, né? Nós temos também esse nosso outro ângulo, né? Que a tesoura vai passar por aqui. Vamos melhorar aqui a fixação. Ficou uma partezinha levantada, eu posso dar um pique e baixar aqui, né? E vou indicar que aqui vai passar a minha tesoura. E que deste ponto ali, eu tenho que chegar aqui no pontinho da minha figura maior. Então, aqui também vai passar a tesoura. Da mesma forma, neste ângulo, e eu vou direcionar
o meu recorte para a outra extremidade. Agora, eu vou preparar, né? Aqui também a tesoura, eu tenho que passar a tesoura. E vou direcionar para onde eu quero que esse meu recorte venha. Eu posso jogar ele aqui para a linha da cava, posso jogar aqui para a linha do ombro. Eu acho que até vou fazer esse traçado para cá, né? Ele vai vir para cá a minha zona de fuga. Este outro lado eu posso também fazer da forma que eu achar mais interessante. Eu acho que nós vamos jogar ele aqui para cima. E vamos, no outro ângulo, a gente vai jogar lá para a linha de baixo. Então, muito bem. O meu traçado vai... Aqui eu não tenho muita firmeza para traçar, mas não tem problema. Aqui eu tô preparando, isso aqui é meu rascunho do meu molde futuro. E, por consequência, aqui também vai passar a tesoura. Já tenho pronto isso. Neste último ângulo, aqui passa a tesoura e eu já tinha planejado que eu vou sair com ele aqui para lateral. Então, vamos lá. Depois eu posso melhorar esse traçado na mesa, mas enfim, é uma linha reta que eu tenho aqui. Então, agora eu vou retirar esse bloco daqui e vou começar a preparar o meu molde e planificar ele para que eu possa costurar. Antes disso, eu quero mostrar aquele primeiro desenho que nós tínhamos visualizado antes. Deixa eu tentar jogar ele aqui por cima. Para vocês observarem que aqui a gente tem dois quadrados irregulares. Quer dizer, um retângulo irregular, né? Um retângulo irregular que eu sobrepus um no outro. Aqui eu escolhi uma outra figura geométrica, triângulo. Então, isso tá querendo me dizer que eu posso usar qualquer figura, né? Eu posso usar um quadrado e um triângulo em cima, porém, eu preciso dessas zonas de fuga sempre, né? Então, é interessante que eu planeje isso antes. Meio embananada isso aqui, não quero saber. Temos aqui o avesso do molde, né? Aqui é onde eu apliquei as minhas figuras. Então, eu vou, para começar a cortar, eu tenho que criar um acesso aqui, né? Então, eu vou precisar retirar esse volume aqui, né? De tecido interno. Então, eu preparo isso. Crio esse acesso, retiro esse volume de tecido interno para poder planificar o nosso molde. Primeiramente, da primeira figura, né? Figura maior. Então, eu tenho aqui o fundo da minha figura maior e eu tenho que ter acesso agora nessa pequena. Então, eu vou olhar aonde que está a minha figura, faço um furo aqui no papel e começo a fazer essa retirada. Cuidar para não desmontar aquilo que eu construí antes, né, e não amassar também. Então, eu vou tirando devagarinho, vou chegando a esse acesso aqui da melhor forma. Depois eu posso limpar ainda melhor isso, né? É que agora eu tenho um pouco de dificuldade, né, desse acesso. Então, a gente tá tirando conforme vai dando, né? Muito bem, já criei esse acesso, né, nos dois volumes que eu fiz, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui para minha construção de origem, né? E vou iniciar o meu recorte com as duas, juntando todas as páginas. Vou começando nessa minha linha de
de construção. Lá atrás eu tenho ainda alguma coisa que me impede de eu tirar isso aqui retinho. Então, eu tenho que ter o cuidado de tirar, fazer o ângulo bem certinho aqui. Corto bem retinho, né? Então, ó, já consegui esse acesso aqui, né? Volto pra cá e vou tirando recortando e preparando o meu molde. Muito cuidado para fazer o cantinho aqui bem próximo. Então, o meu primeiro recorte eu já consegui ter acesso em todo ele. Vamos pro segundo, que é aqui. Começo aqui na minha zona de fuga. Se eu tenho alguma dúvida de que não vai dar certo, eu volto lá pro avesso e tiro aquele pedacinho de tecido que estava trancando. Venho pra cá no papel, tiro bem retinho. Ó, aqui aconteceu um problema que eu deixei de propósito para vocês analisarem comigo. Se eu não trabalhar essa colocação de fita bem forte e bem colocada nas quinas das minhas figuras, vai acontecer exatamente isso. Quando eu estiver forçando, nesse momento que eu estiver forçando para cortar, eu vou ter essa dificuldade, ela vai levantar e eu posso perder toda a estabilidade dessa minha modelagem. Então, sempre colocar uma fita atravessada e fortificar ou selar mais essa parte aqui de construção. Ó. Trancou, vou virar, vou lá no lado de baixo. Corto, volto. E venho. Pronto, já tenho duas zonas de fuga liberadas aqui no meu recorte. Agora, vou para esta. Chego na pontinha aqui, vou lá para a parte de baixo, libero o meu tecido aqui, para não perder aquela construção bem perfeitinha, porque a gente está trabalhando com ângulos. Então, eu preciso deixar esse ângulo exatamente como ele estava, ó, sem arredondar ou coisa semelhante, senão ele vai ficar com problema na hora da costura. Aqui também, vou até no cantinho, vou aqui para baixo liberar e volto lá pro lado direito. Tem um pouquinho de dificuldade esse acesso, mas uma tesoura menorzinha a gente consegue. E até a pontinha ali. Então, com isso, eu consigo a planificação de todo o meu molde. Eu tenho aqui todo ele planificado para ser cortado num tecido único, né, num painel único de tecido e acrescentado as margens de costura. Aqui eu vou analisar exatamente o que eu preciso e aonde eu preciso de margem, né? Então, lembrando que aonde eu já tenho margem, eu não coloco, então eu risco desses locais para não me atrapalhar na hora que eu estiver costurando. Então, se eu tenho cava que eu não preciso colocar margem, eu vou sinalizar. A outra parte da minha cava está aqui, sinalizo. Na linha do ombro também. Na linha da cava, desculpem, do decote. Ombro. Se eu fechar aqui,
Eu tenho meu ombro aqui, a sequência do meu ombro aqui, e a minha cava do outro lado, lateral, e na linha da cintura. E esse pedacinho de lateral, que é onde fecha a minha lateral toda aqui. Muito bem. Com isso, eu já tenho toda a preparação para ser colocada no tecido e acrescida as margens de costura. Temos aqui, então, o painel pronto, com as margens de costura, todo já traçadinho. Já podemos retirar ele, né? Cortar na margem e ir para a máquina costurar. Respeitar bem esses ângulos, traçar com a régua para ficar bem retinho. E a margem de costura aqui é só meio centímetro, não por mais do que meio, porque senão fica muito ruim de costurar, são muitos ângulos. Então, essa é a nossa modelagem, ela ficou bem organizadinha aqui. Então, aqui a gente tem a parte de baixo, né, da blusa, a eliminação das pences, né? Aqui a parte de papel, que foi transformada em molde, seguindo ali para a linha do decote da cava. Aqui o tecido pronto, com as margens de costura. O nosso molde ficou assim. E nós vamos iniciar a costura agora, sempre se orientando pelos cantinhos, né? Fazer as quinas bem certinhas. Deixa o calcador ergue o calcador e deixa a agulha para baixo. Vem até o próximo. Segue. É mais simples a costura, porque são linhas retas. A gente só tem os pontos de ângulo, que tem que respeitar bem. E cuidar bastante da colocação do tecido, para que ele fique perfeito. Muito bem, nós já temos um lado costurado. Agora, vamos pro próximo. Sempre com cuidado de pegar conforme o desenho, né? Vai se encaixar, porque, na verdade, são medidas exatas, né? Então, a gente consegue encaixar. Isto. Um pique, né, foi necessário para poder voltar com o tecido, né, sempre deixando, erguendo o calcador e deixando a agulha naquele pontinho. Não sei se vocês observaram, mas em todas as quinas, né, de ângulo, eu deixei um pontinho marcando bem para a gente enxergar, né, o local onde a agulha iria parar, nos cantinhos de cada ângulo.
Agora a gente vai dar uma desviradinha no molde só para ver. Temos mais uma lado para ser costurado. Nós vamos dar uma desviradinha. Primeiro, preparar os piques, né, de canto. A gente dá aquele piquezinho. Prepara bem. Vamos tentar desvirar um ladinho só para ver como ficou. Sempre segura a pontinha, faz aquele jeitinho para não ficar volume, né? Isso, aqui a gente já tem um lado costurado, já com os ângulos prontos para formar toda a figura no final. E o nosso modelo pronto, costurado, visto aqui pela lateral, nós temos aqui o acinturado, né, ele bem justinho do corpo, né, e os painéis de 3D formando os ângulos, né, aqui visto de cima no ombro. A única coisa que o desenho, quando a gente construiu, ele estava pro outro lado, a gente raportou para cá, porque eu quis costurar onde eu tinha o risco, né? Então, para facilitar e para a costura ficar mais precisa. Então, esse é o nosso modelo de interpretação. Técnica 3D ou volumetria a partir de um desenho ou de uma figura geométrica.